Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Estamos falando aqui hoje para trazer as informações de Corinthians 2, Bragantino 1, jogo que acabou em instantes lá em Ribeirão Preto, válido pela Copa Sul-Americana. O Coringão ganha do Bragantino fazendo um primeiro tempo muito bom mesmo, um primeiro tempo inteligente, um primeiro tempo oportunista, um primeiro tempo que, quando teve as chances, foi lá e matou o jogo. Um segundo tempo diferente, mais recuado, mais retraído, tomando alguns sustos, mas conseguindo o que era mais importante, que era largar nessas oitavas de final da Copa Sul-Americana com um resultado positivo, com uma vitória, trazendo tranquilidade para o jogo da volta. A vaga está decidida? A classificação já foi definida? Não, mas sempre, jogando fora de casa, um primeiro jogo, voltar para dentro do seu mando, com uma vitória, com um resultado positivo, é sempre importante, é sempre vantajoso num campeonato difícil, como é a Copa Sul-Americana. Pra gente começar a falar do vídeo, do jogo, claro, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o like aqui embaixo, só clicar no joinha, no positivo, me ajuda pra caramba e é super simples, nada disso que eu pedi pra vocês custa alguma coisa. Então se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like. Se você já é um inscrito, já tá aqui faz tempo, não deixe de deixar é boa, não esqueça de deixar o seu like. E vamos falar então de Corinthians 2, Bragantino 1. O jogo hoje começou muito bom pro Corinthians. Loucura, né? Normalmente a gente começa atrás do placar e hoje foi diferente. Hoje a gente já começou o jogo metendo duas porradas nos caras e com 15 minutos de jogo tava 2-0. E o que eu gostei do Corinthians, e eu acho que é algo que o Ramon Dias vai levar e deveria levar, o sistema com 3 zagueiros. Eu acho que com 3 zagueiros, independente de quais sejam esses zagueiros, o Corinthians joga mais protegido, o Corinthians joga mais seguro defensivamente. Hoje foi Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres. É óbvio que para jogar esses 3 zagueiros nos jogos principais, um deles vai sair para a entrada do André Ramalho, provavelmente o Gustavo Henrique. Mas de qualquer forma, eu falei nos outros vídeos e eu volto a repetir nesse, nós temos esses 3 zagueiros que não são grandes zagueiros, não são zagueiros que passam extremamente confiança, mas meio que um cobre as lambanças do outro. O Félix Torres não é seguro, então ele tem o Gustavo Henrique e o Kaká para cobrir as lambanças quando ele faz. A mesma coisa do lado do Kaká, a mesma coisa quando é o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique jogando com 2 outros zagueiros, ele consegue ficar mais protegido, menos exposto. Ele não é tantas vezes colocado em 1 contra 1, numa velocidade, ele é sempre o cara da sobra. Então ele tem saído muito bem nesse sistema com 3 zagueiros. E o que mais me enche os olhos, assim, o que mais me agrada nisso, é óbvio a questão de você ser um time mais protegido, mas você conseguir extrair o melhor de 2 caras que a gente sabe que tem extremas dificuldades para jogar futebol e que tem extremas dificuldades principalmente para defender, que são Mateuzinho pelo lado direito e Matheus Bidu pelo lado esquerdo. Eu acho hoje que o Matheus Bidu fez uma partida muito boa, porque o Matheus Bidu é um cara ofensivo. É um cara que chega no ataque, e quando ele chega no ataque, ele tem qualidade para isso. O problema do Matheus Bidu é, muitas das vezes, a displicência em algumas jogadas e o poder de marcação dele, que é quase nulo. Ele tem muitas dificuldades para defender. Só que quando ele apoia, nesse sistema principalmente, ele ajuda muito o jogador que está do lado dele do campo. E a mesma coisa, só que para mim num nível menor, é o Mateuzinho. O Mateuzinho é um cara que tem dificuldades para mim em todo o jogo, mas ele pelo menos ele demonstra uma vontade a mais que eu não vejo no cara que é da posição, que é o Fagner. Vocês que acompanham o canal, ou vocês que estão chegando agora, para mim não tem comparação entre Mateuzinho e Fagner em nível de qualidade. Mas eu sou um crítico ferrenho, eu detesto o Fagner por eu ver que o Fagner não respeita a camisa do Corinthians e não quer usar a camisa do Corinthians. Então eu já sou um cara que, mesmo sabendo que o Mateuzinho é horroroso, que ele é muito ruim, eu prefiro que o Corinthians jogue com 3 zagueiros e coloque o Mateuzinho de ala do que coloque o Fagner para jogar. Porque o Mateuzinho é ruim, mas ele te entrega em vontade. Ele vai falhar, ele vai vacilar, ele vai dar bobeira, mas uma hora ou outra ele vai te entregar alguma coisa positiva. Eu sei que é muito pouco
o argumento do seu lateral direito ser esse, mas eu prefiro um cara que se entrega durante os 90 minutos do que o cara que uma hora ou outra, quando ele quer, ele joga, mas que no resto do jogo ele tá cagando pro seu time e o seu time fica no buraco. Então eu, Luiz, por exemplo, pro próximo jogo contra o Fluminense, linha de 3. Eu ainda apostaria em Kaká, André Ramalho e Félix Torres. Mateuzinho e Matheus Bidu nas alas. Né? Faria esse o time. Essa formação. E aí do meio pra frente é outra questão. Eu acho que eu tô vendo errado os jogos, eu não entendi ainda direito, mas eu não gostei muito das partidas que o Charles fez ainda com a camisa do Corinthians. Eu vi, acho que no último jogo, algumas pessoas falando que ele já foi melhor, já jogou um pouco mais. Eu ainda não gostei do que eu vi do Charles. Não gostei. Hoje no gol do Bragantino, ele foi facilmente batido pelo ponta dos caras. Facilmente. Tudo bem ele tomar um drible, o cara é mais rápido do que ele, mas ele foi facilmente batido. Facilmente batido. Então eu ainda acho que a dupla de volantes vai ser Rian e Ranieri. Já projetando o jogo contra o Fluminense. Rian e Ranieri. Com Rodrigo Garro na frente. E aí lá no ataque, Thales Magno e o outro companheiro dele, Giovani provavelmente vai ser, ou se for o agrado do treinador vai ser o Romero, enfim. Mas eu acho que esse é o time, esse pra mim seria o time. Eu acho que não vai ser o time do Ramon, mas pra mim deveria ser o time. Porque esse time hoje fez um primeiro tempo muito bom. Esse time fez um primeiro tempo muito bom. Tirando, claro, o André Ramalho, o Rian e o Garro que não começaram o jogo, né? A linha de zaga foi essa que eu disse pra vocês. O meio de campo ele entrou com Charles e Ranieri. E na frente ele montou um trio de ataque com o Thales Magno, o Giovani e o Pedro Raul. E o Corinthians foi muito bem. O Corinthians faz 1-0 num contra-ataque rapidíssimo, puxado pelo Hugo, que vem mostrando uma virtude nessa saída de jogo rápido dele. Ele sai rápido, a bola chega no Thales Magno. O Thales Magno acha o Pedro Raul, que domina a bola. Todo mundo achou que ele ia errar e ele errou. Ele errou. Que ele chutou errado, mas o errado deu certo, que a bola sobrou pro Giovani entrar de carrinho e fazer 1-0 logo com 7 minutos. Então, aquilo que o Corinthians sofria nos outros jogos, que era, começou o jogo, já estamos atrás do placar. Hoje foi o contrário, a gente começa o jogo na frente do placar, um Corinthians diferente do que jogou com o Bragantino no último jogo, porque aos 15 minutos, novamente, arremesso lateral rápido, Thales Magno já de primeira, devolve o Matheus Bidu, que acha um cruzamento espetacular, e aí, méritos pro Pedro Raul. Méritos pro Pedro Raul que a bola vem, ele de cabeça ajeita uma bola que ninguém esperava. Vamos ser honestos. Ninguém esperava que o Pedro Raul ia ajeitar aquela bola de cabeça com a qualidade que ele ajeitou pro Thales Magno chegar batendo e fazer 2-0, que era muito justo. E que foi muito justo durante todo o primeiro tempo. Porque durante todo o primeiro tempo, o Corinthians dominou o jogo, o Corinthians criou as principais jogadas, o Corinthians chegou mais vezes, chegou uma vez que o Mateuzinho cruzou uma bola perfeita pro Pedro Raul, que dominou bem no peito, e na hora da finalização o goleiro pegou. Mas vocês conseguem ver que o Corinthians foi o time dominante no primeiro tempo? E quando eu digo dominante, não é que o Corinthians teve a posse de bola, muito pelo contrário, o Bragantino dominou e muito a posse de bola. Mas o Corinthians foi eficaz, o Corinthians foi eficiente, o Corinthians quando chegou fez, o Corinthians quando teve as oportunidades foi lá e matou. Num contra-ataque com o goleiro e num arremesso rápido cobrado pelo Matheus Bidu. Então o 2-0 do primeiro tempo foi justo. Foi muito justo. Só que o Corinthians no primeiro tempo não se repetiu no segundo. Porque aí no segundo o Bragantino, lógico, precisando do placar, jogando dentro da sua casa, se lançou ao ataque, colocou mais jogadores de ataque, mais jogadores do 1 contra 1, e o Corinthians se retraiu demais, se fechou demais. Eu acho que todo mundo concorda que não precisava se fechar daquele jeito. Porque aí o Corinthians não tinha mais contra-ataque, não explorava mais contra-ataque, e o Bragantino começou a incomodar demais, a bater demais, até que, numa bola que o ponta esquerda dos caras parte pra cima do Charles com uma facilidade enorme, faz um cruzamento rasteiro, e a bola chega dentro da área do Corinthians com uma facilidade também muito grande, aquele bate-rebate gostoso que a gente tá acostumado no futebol, a bola sobra pro Elinho que bate sem chance pro goleiro. Antes, o Hugo já tinha feito uma defesaça numa saída cara a cara com o Sacha. E o Hugo é um ponto positivíssimo no Corinthians. Muito positivo. O Hugo, desde que chegou, não falhou em nenhum gol. Todos os gols que tomou, não tinha muito o que ele fazer. E ele já evitou uma barbaridade de gols. O Hugo vem jogando muita bola mesmo.
nesse jogo foi muito bem, tem se mostrado muito calmo, muito tranquilo, mostrado personalidade. Eu tenho gostado muito do Hugo. Hoje ele fez defesas que evitaram gols do Bragantino. Porque o Bragantino, depois que empatou, diminuiu o ritmo, mas mesmo assim ainda dominou muito mais o Corinthians do que o Corinthians dominou o Bragantino. O Corinthians chegou uma hora ou outra com uma inversão de bola do Bidu para um Mateuzinho que não conseguiu finalizar, mas o segundo tempo do Corinthians não me agradou muito. Tentou cozinhar demais o jogo, tentou acalmar muito a partida, tentou tirar muito o ritmo do Bragantino, mas não foi isso que aconteceu durante todo o segundo tempo. O Corinthians do primeiro tempo foi outro totalmente do segundo tempo. É ótimo que venceu, é ótimo que conseguimos o resultado que a gente buscava, que era uma vitória fora de casa. Mas o segundo tempo não me agradou muito. Se consegue manter parcialmente o que fez no primeiro tempo, talvez tivesse feito uma vantagem maior, talvez não tivesse sofrido como sofreu em alguns momentos do segundo tempo, mas de toda forma foi um jogo bom do Corinthians. E pra mim é essa a visão que tem que ter da Sul-Americana. É um time no máximo mesclado. Os principais jogadores do seu time você tem que tirar para deixar eles reservados para o Campeonato Brasileiro. E se a gente se classificar contra o Bragantino semana que vem, jogando com esse mesmo time que jogou hoje, excelente. Se a gente cair pro Bragantino jogando com esse mesmo time que jogou hoje, tá tranquilo, gente. Tá tranquilo. A Sul-Americana não tem que ser uma obrigação pro Corinthians agora. Não tem que ser. A obrigação do Corinthians tem que ser somar pontos no Brasileiro para se ver fora da zona do rebaixamento. E é essas atitudes do Ramon eu gosto. Mescla o time, coloca um time alternativo, dá oportunidades para aqueles que não jogaram, roda. Hoje ele colocou o Matheus Araújo, hoje ele botou o Bidu para jogar mais um pouco de tempo, deu chance pro Gustavo Henrique, deu chance pro Pedro Raul, que no primeiro tempo apareceu, no segundo tempo não muito, mas ele rodou o time. E tem que ser assim. Se o Corinthians se classificar contra o Bragantino, e aí o mesmo discurso que eu tive para a Copa do Brasil, no próximo jogo da Sul-Americana, o Corinthians já estiver mais afastado da zona do rebaixamento, aí pense em colocar alguns jogadores titulares. Se chegar na próxima, se classifica contra o Bragantino, chega na próxima rodada, ainda tá na zona do perigo ali, vamos poupando o time pro foco ser total no Campeonato Brasileiro. Antes da gente trazer os destaques positivos e negativos do jogo, só comentar brevemente sobre toda a questão administrativa que está acontecendo. Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, envolvendo todas aquelas questões de vai de bet, tudo que vem acontecendo na gestão Augusto Melo. O Augusto Melo estava lá, enfim. Isso ainda vai dar muito mais conversa. Tem o papo de que o Augusto Melo vai se afastar, que o Augusto Melo vai ser impeachmentado. Todo esse papo ainda é muita especulação e pouca ação. Eu não vou gravar um vídeo agora para trazer essas informações, porque eu quero que as coisas discorram um pouco mais para a gente ter algo de concreto. Mas de qualquer forma, os bastidores do Corinthians seguem muito agitados. Oposição, o pessoal que estava ao lado do Augusto, todos eles estão meio que nesse burburinho, buscando respostas de tudo isso que aconteceu. E assim que a gente tiver questões mais concretas do que pode vir a acontecer com o Corinthians, a gente traz aqui no canal do Torcedor Corintiano. E para terminar, para arrematar, vamos trazer os destaques positivos e negativos do jogo. Vou começar com os destaques positivos. Para mim, eu vou colocar o Hugo, o goleiro. Tá virando rotina eu colocar o Hugo aqui, mas ele fez uma defesa do Sacha que foi uma defesaça. Ele fez uma boa defesa no primeiro tempo no chute de um volante dos caras de fora da área. E ele participa diretamente do primeiro gol do Corinthians. Então, é um cara que hoje estava de braçadeira. Então, Hugo, o goleiro, é o primeiro destaque do jogo pra mim. O segundo eu vou colocar o Thales Magno. Cara, o maluco chegou e a camisa parece que não pesou. Tá jogando muito bem, tá se comportando muito legal, tá jogando aquilo que a gente espera, tende a crescer demais, a conseguir jogar os 90 minutos. Gostei muito do que eu vi do Thales Magno nos dois jogos. E a terceiro destaque, pode ser surpresa para muitos, mas eu vou colocar o Matheus Bidu. Eu gostei da partida do Bidu. O Bidu, como eu disse, ofensivamente te entrega futebol. Ele tem uma certa qualidade. E eu gostei do jogo dele hoje. Sei que ele não é uma unanimidade, mas para aquilo que o Corinthians jogou hoje, eu acho que o Matheus Bidu entregou e foi assim, foi bom. Dentro do possível, o Matheus Bidu jogou legal, gostei da partida do Matheus Bidu. Os destaques negativos do jogo, cara, pode ser pegação, pode ser que eu esteja implicando, mas eu vou colocar a dupla de volante que começou o jogo. Tanto o Charles quanto o Ranieri, que saiu logo no intervalo, eu não gostei da partida dos dois, achei que os dois foram abaixo, bem abaixo.
não entregaram, não foram muito bem. E eu não pensei muito em outro, eu não achei que teve um outro tão destaque negativo assim. O Félix Torres dá as bobeadas dele de sempre, aquelas apagões que ele tem, mas eu não sei se cabe tanto colocar nele. O Pedro Raul fez um bom primeiro tempo, então pelo segundo tempo ruim que ele fez, eu também acho que não tem pra colocar. Os caras que entraram, Pedro Henrique, Matheus Araújo, eu não me senti confortável de pôr eles, porque jogaram muito pouco. Então eu vou fechar na dupla de volantes. Charles e Ranieri, que não jogaram, pra mim, tudo aquilo que eu acho que eles podem jogar, principalmente o Ranieri. Agradeço demais a todos vocês. A gente agora tem o próximo jogo contra o Fluminense sábado no Maracanã, jogo de vida ou morte. É jogo pra ganhar, rapaziada. É aquele famoso jogo de mais, esse aqui é mais do que 6 pontos, porque é ganhar do Fluminense, fazer ponto em cima dos caras e fazer com que o jogo que ele tem a menos não valha de nada pra cima da gente. Então é quase que um jogo de 9 pontos. É quase que um jogo de 9 pontos. Porque o Corinthians precisa ganhar para se ver um pouquinho mais longe do Fluminense e tentar dar um respiro para ver se inicia coisas melhores. É isso, rapaziada. Deixa os comentários de vocês. Se vocês concordam com os meus destaques da partida. Se vocês acham que o Corinthians jogou bem, jogou mal. Foi um bom jogo. Tem muitas coisas para melhorar, mas visto o time que entrou em campo, foi muito bom. Vamos ver como é que o Ramon monta agora esse time pro jogo contra o Fluminense. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!